Deus te abençoe, que Deus te dê muita saúde, que Deus guarde a sua entrada, a sua saída, te livre de todo mal e que você sempre coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Porque tem pessoas que querem as bênçãos de Deus, querem os benefícios que a presença de Deus podem trazer, porque de fato Deus é Deus abençoador. Ele é Deus galardoador, recompensador daqueles que o buscam e nele creem. Mas você também não é aquele que coloca o Senhor na direção, no centro. É como se você entrasse num carro e colocasse Deus no banco do passageiro e dissesse para ele: Senhor, ó, pode ficar tranquilo que eu estou na direção, eu vou conduzir. Esse carro vai descer barranco abaixo. O abismo te espera. O acidente, e eu te falo mais, acidente fatal. Você não dá conta da sua própria vida. Falo por experiência própria. A pior coisa que tem é a pessoa que achar que é na força dela, que é a inteligência dela, que é a sabedoria dela, que é o dinheiro dela, né? É a abertura que ela mesma construiu, que ela conquistou. Eu quero te dar um conselho. Chama Deus para essa viagem, mas fala com ele: Senhor, seja o motorista. Senhor, conduz pelo caminho certo. Me ajuda aqui. Toma o controle. Porque com Deus na direção, a chegada é certa. Então coloca Deus no controle. Porque tem gente que infelizmente vai dando murro em pontas de facas, vai quebrando a cara e vai perdendo as estribeiras, tomando prejuízo, né? A pessoa vai de mal a pior e aí tem que chegar no fundo do poço. Tem que literalmente passar pelo vale da sombra da morte, de forma literal, chegar com o pé na cova para poder lembrar que Deus é aquele que tem que ter o controle da sua vida nas mãos. Não espero o pior acontecer, não. Deus é o único que conhece o futuro. Às vezes a gente não enxerga um palmo que está na nossa frente. Talvez você esteja procurando uma chave. A chave está ali, no mesmo lugar que sempre esteve. E aí roda a casa toda, começa a ficar nervoso, embrulha até o estômago. Cadê essa chave? A chave está ali na sua frente. Você não enxerga. Então, chama Deus para tomar a direção. Não é à toa que lá em Provérbios 16:3 está escrito: consagre ao Senhor os seus planos e eles serão bem-sucedidos. E também entrega o teu caminho ao Senhor, diz o Salmo. Salmo 37:4, não, 37:4 é: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agora eu fiquei até curiosa, deixa eu conferir se é o versículo 5. Salmo 37, versículo 5. Vamos para a palavra, porque na palavra não tem erro. É sim, sim, não, não. 37:5. Entrega, exatamente. Entrega, entregue. Enfim, coloca o seu caminho nas mãos do Senhor. Confia nele e ele agirá. Coloca na mão de quem dá conta. Ok? Tá aí um conselho. O que eu quero compartilhar com você nessa mensagem está no capítulo 5 do livro de Marcos, a respeito do poder de Cristo para expelir, expulsar espíritos imundos, malignos, demônios. Ele mesmo não fala no livro de Marcos, esse mesmo livro lá em 16, sobre ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Em meu nome curarão enfermos, impondo-lhes as mãos, pisarão serpentes e escorpiões, falarão novas línguas, se beberem algo mortal não sofrerão dano nenhum, expulsarão demônios, expelirão demônios. Então eu quero compartilhar um pouco a respeito desse poder que o Filho de Deus tem sobre toda a potestade, principado e forças das trevas, porque o nome de Jesus tem poder para fazer com que o mal
bata em retirada e não volte mais. Desde que a partir do momento que ele foi arrancado daquela vida, a casa seja cheia do Espírito Santo de Deus. Porque ainda que ele seja ordenado a sair pelo poder de Cristo, se a casa ficar vazia, limpa, bela, adornada, aquele espírito que foi mandado embora, ele anda, ele fica rondando e não encontrando pousada, ele volta para aquele lugar. E se a casa não estiver cheia com a presença de Deus, do Espírito de Deus, aquele que tinha sido mandado embora, ele volta trazendo os 7 piores. Então o estado daquela pessoa que estava ruim com ele, agora fica 7 vezes pior. Um conselho também que eu te dou, encha essa casa, essa morada, com a presença do Espírito Santo de Deus. Também é um conselho que Paulo dá aos irmãos de Éfeso, lá no capítulo 5, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Se está escrito esse conselho lá aos irmãos de Éfeso, é porque se der lugar, o trem fica ruim, fica feio. E pode gerar morte. E pior até do que a morte física, é a morte espiritual, é a morte eterna. A separação eterna com a presença de Deus, da presença de Deus, né? Da aliança com Deus, da graça de Deus. Meu Deus. Aproveitem vida para deixar a casa cheia do Espírito Santo. É se tornar literalmente a morada mesmo do Espírito Santo de Deus. Porque a palavra de Deus nos faz esse alerta. Se encha da palavra, da fé no Senhor e da presença do Espírito Santo. Vamos lá? Marcos 5. Quando Jesus desembarcou em Gadara, ou Gergeseno, palavra difícil, né? Depende da tradução, mas eu vou com a tradução aqui de Gadara. Quando Jesus e os seus discípulos desembarcaram em Gadara, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros, dos túmulos, ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros, nos túmulos, e ninguém conseguia prendê-lo, e nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém, não existia, ninguém era suficientemente forte para prendê-lo. Ninguém. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros nas colinas. Você já viu uma pessoa possessa por um espírito imundo? O estrago que aquele espírito faz através daquela pessoa é uma coisa terrível, tenebrosa. E eu falo isso não apenas por ler a palavra, mas por já ver várias vezes, presenciar várias vezes as pessoas possessas por espíritos malignos. Eu te falo com autoridade. Quando a minha mãe e eu, há cerca de 26 anos atrás, decidimos andar com Cristo, procuramos uma igreja para congregarmos. Na verdade, nós somos convidadas a ir para a igreja na qual nós nos convertemos há muitos anos atrás. E a minha mãe, quando o pastor começava a orar, ela ficava possessa. E quem conhece a minha mãe, que está vendo essa mensagem, sabe hoje que mulher abençoada, que mulher firme, de fibra, de fé, corajosa em Deus, limpa, transformada, uma nova criatura, que quando abre a boca gera vida, gera fé e esperança. Uma mulher que é um instrumento afiado nas mãos do Senhor. Pois é, quando minha mãe e eu começamos a andar com Cristo, decidimos ir para a igreja, para congregar, para ouvir a palavra, estar em comunhão com o corpo de Cristo,
No início da nossa caminhada era terrível. Terrível, o espírito maligno se apossava dela, que ela rolava pelo chão ali com as suas mãos, né? Com as garras para trás, aquela voz terrível, grossa, eu vou fazer, eu vou matar. E era terrível, era custoso. E quando o pastor mandava aquele espírito maligno embora, ela voltava assustada, descabelada, e era ajudada a se levantar sem entender nada, consertando o cabelo. Eu ficava desesperada, porque eu não entendia o que estava acontecendo. Então é algo terrível, terrível. E esse homem vivia nos cemitérios, não adiantava prendê-lo com correntes, com algemas, eu imagino ali, ferro que fosse, porque ninguém era suficientemente forte para segurar, para controlar, porque ele quebrava. E ficava gritando, era um desespero, devia ser uma coisa terrível, né? Horrorosa! Que cena! Eu acredito que ninguém passava perto daquele lugar, não. Meu Deus do céu, as pessoas tinham medo de passar lá. Uma situação dessa, noite e dia, se cortando com pedras. E então a palavra fala que quando ele viu Jesus de longe, aleluia, correu e se prostrou. Lembra que ninguém conseguia pará-lo, dominá-lo? Ninguém. De longe ele viu, ele correu em direção ao Filho de Deus e se prostrou, se ajoelhou, se humilhou diante do Filho de Deus e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, imploro, eu insisto, eu peço por Deus que não me atormentes. Eita glória, hein? A presença de Deus, a presença de Cristo não atormenta ninguém, porque ele não tem em si esse poder maligno de gerar tormento. Mas quando a luz chega, incomoda as trevas. Aleluia. Você já viu quando a pessoa está dormindo? Há muitas horas, e de repente alguém tem que entrar no quarto e acende a luz e tem gente que fica até nervosa, né? Apaga essa luz aí. Imagina Jesus, que é a luz do mundo, chegando naquele ambiente. Ah, o bicho fica atormentado mesmo, fica, porque é como um fogo que queima. Aleluia! É o poder de Deus, é a presença do Filho do Deus Altíssimo encarnado, que andou por essa terra, libertando, curando, expulsando todo o mal. E o bicho ficou doido quando viu Jesus, porque Jesus lhe tinha dito: saia desse homem, espírito imundo. Jesus não fica batendo papo com espírito maligno, não. Não fica perguntando, fazendo entrevista, dando ele crédito para ele falar o que ele quer, não. Ele é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira e seus demônios também seguem pelo mesmo caminho. E ali Jesus já foi falando: sai desse homem, espírito imundo. E Jesus perguntou a ele. A única coisa que Jesus falou com ele: qual é o seu nome? E ele respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. É interessante que, trazendo essa palavra legião para a Bíblia, naquela época uma legião de soldados romanos ia de 2 a 6 mil homens que compunham esse grupo de soldados romanos. Agora você imagina, legião de espíritos malignos, se um já traz estrago, E então ele respondeu: legião, porque somos muitos. Mas, resumindo a história, Jesus colocou ele para correr, porque quando Jesus chega, o mal tem que sair, bateu em retirada, e logo, logo aquele homem estava assentado, em perfeito juízo, tranquilo, leve, já vestido, e todos ficaram sem entender. Mas o que eu quero dizer com essa palavra? Pode ser como a filha da Sirofenícia, que foi gritando atrás de Jesus, que a sua filha estava terrivelmente endemoniada, pedindo a ele que expulsasse, e de longe ele mandou aquele espírito maligno embora, tanto que quando ela voltou para sua casa, sua filhinha estava sentada em perfeito juízo e totalmente limpa daquele mal que a atormentava. Pode ser 7, como foi no caso de Maria Madalena,
liberta por 7 demônios. E logo após ela ter sido livre daquele mal, passou a seguir Jesus e até mesmo junto com outras mulheres sustentarem o seu ministério com as suas posses. Ou pode ser uma legião. O que importa é que Jesus tem poder para jogar por terra todo o mal, para ordenar que saia e não mais volte. Foi como eu disse, o que importa é que logo ele bater em retirada pelo poder de Cristo, a casa fique cheia da presença do Espírito Santo e se torne templo do Espírito Santo. Para Jesus não tem espírito violento, espírito mau, que está há tantos anos, que já fez, que isso, que aquilo. Ele é o maior. Ele sim tem todo o poder nos céus e na terra. E é aquele que ordena e o mal tem que bater em retirada. É aquele que ordena e ele tem que sair em nome de Jesus. Não tenha medo. Se posicione como um cristão verdadeiro, genuíno. Limpe a sua casa de tudo que é mal, de tudo que é ruim, de todo pecado. Se arrependa, manda embora, mantenha a casa limpa, cheirosa pelo perfume de Cristo, pela presença do Espírito Santo. Confesse a Cristo como seu Senhor, ande com Ele, viva a palavra dEle. Faça a vontade dEle, coloque-o no centro. Tenha Deus como seu Pai maior, soberano acima de todas as coisas. Ame a Deus com toda a sua força, alma e entendimento. Se encha, preencha, transborde do Espírito Santo. Jesus diz que aquele que cresce nele, de dentro de si fluirão rios de águas vivas. Seja cheio, seja liberto, para que em nome de Jesus, pela fé e por essa legalidade para Deus, você receba esse poder, essa autoridade para em nome de Jesus também expulsar todo mal. Seja uma pessoa consagrada, santificada por Cristo, justificada por Cristo, limpa. Não tenha motivos nenhum para dar lugar ao inimigo ou vazão para a sua carne. Mas seja revestido, seja capacitado, plenamente preparado, um obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra do Senhor. E em nome de Cristo, seja um instrumento para que vidas atormentadas sejam libertas, curadas e transformadas, completamente sãs, restauradas, para recomeçar na presença dEle. Tudo novo, vestes novas, vestes brancas, vestes que agradem a Deus, santas, consagradas. Que em nome de Jesus Cristo você não tema, mas você tenha essa convicção, essa fé de quem habita em você, de que é maior do que qualquer espírito imundo, maligno, e que tem poder de fazer com que qualquer mal bata em retirada, caia por terra e que não volte mais, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que você seja usado pelo Senhor, munido pelo Espírito Santo da parte de Deus, para trazer cura, libertação, para ministrar salvação àqueles que estão nas trevas. Amém?